fazer doação de sangue, respeitando as mesmas orientações para os demais doadores. Respeitar as situações de precaução para a Covid, né? E de preferência fazer o agendamento antes de vir fazer a doação. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia, estamos ao vivo, agora 10 horas e 20 minutos e a partir deste momento você vai acompanhar a apresentação da Prefeitura de Campinas do Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável da cidade pela Secretaria de Planejamento Urbanismo. Acompanhe na condução dos trabalhos pela presidente da Câmara, a vereadora Débora Palermo. Bom dia a todos os presentes. Bom dia ao público que nos assiste através da TV Câmara. Nós damos início a essa reunião, onde será apresentado o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, PIDES, a minuta do projeto de lei de uso e ocupação do solo. Quero fazer uma saudação aqui à secretária Carolina Baracá, nessa manhã, a Érica Moricone Pacheco, arquiteta da CEPLURB, o vereador Luiz Carlos Rossini, vereador Paulo Gaspar, que estão conosco aqui, e também Dene Mota, do gabinete do vereador Cecílio Santos, Marina Cândia Morelli, diretora de Desenvolvimento e Comércio da Indústria, representando a secretária Adriana Flose, Rogério Pérez, gerente jurídico do CNPEM, e Rui Albuquerque, relações institucionais do CNPEM, Emília Wanda Rutikovski, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, Gabriela Celani, professora de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, e a Tereza Penteado, do movimento Resgate Cambuí. Obrigada pela presença, são muito bem-vindos. Após a apresentação, nós abriremos para perguntas, para tirar dúvidas, tá? Não só aqui, mas também quem está em casa pode enviar as perguntas e se a Carol não conseguir responder hoje, ela pode também responder através de e-mail, tá? Para vocês. Eu já faço a abertura, passando a palavra para o vereador Luiz Carlos Rossini, para as saudações iniciais. Bom dia. Cumprimentar a nossa presidente, Débora Palermo, meu companheiro de Câmara, vereador Paulo Gaspar, nossa secretária Carol Baracá, Érica, arquiteta da CEPLURB, as entidades representadas. Eu acho que, mais uma vez, é importante estarmos aqui debatendo projetos e propostas que visem buscar o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E incorporar iniciativas inovadoras, de inovação, é fundamental nesse momento onde a era da informação, tecnologia está cada vez mais desenvolvida. Vamos assim, acompanhar com carinho as propostas que virão. Obrigado. Obrigada, vereador Rossini. Passo a palavra agora para o vereador Paulo Gaspar. Obrigado, presidente Débora. Bom dia, Carolina Baracá, nossa secretária de Planejamento. Bom dia, Érica, vereador Rossini, todos que nos assistem aqui. E já aproveito aí à tarde, vamos pegar o embalo do PIDES e vamos falar sobre RIDES. Temos aqui a Gabriela Celani da Unicamp, vai vir o Mariano Laplane, então todos os convidados também. Muito obrigado. Obrigada, vereador Paulo Gaspar. Passo agora a palavra para a secretária de Planejamento e Urbanismo, Carolina Baracá, para que ela possa fazer a apresentação.
Obrigada, presidente Débora, obrigada por ceder esse espaço. Acho que é importante a gente sempre trazer, né, em primeira mão aqui a Câmara de Vereadores, essa casa que com certeza terá seu momento também para discutir a minuta de projeto de lei. Nós iniciamos esse trabalho em 2018, em conjunto, né, com o desenvolvimento, inclusive, da Unicamp e da PUC, que trouxe grandes contribuições, inclusive a Érica, que vai fazer a apresentação, ela vai elucidar um pouquinho como foi essa construção desse projeto. Então, em seu nome, estendo aí o agradecimento aos vereadores que estão na mesa aqui nessa manhã com a gente. E a ideia é que a gente vai passar por uma semana de construção. Isso é muito importante deixar claro. A gente está essa reunião aqui com os vereadores. Amanhã nós temos uma reunião na CAT com os Conselhos de Ciência e Tecnologia e Inovação, e os stakeholders, que são os proprietários que formam, né, todo um conselho de gestão dentro do PIDES, que aí até ressaltando aqui o que o vereador Paulo Gaspar comentou, o RIDES é uma área da Unicamp que dentro do Hub de Sustentabilidade, que a Unicamp adquiriu a Fazenda Argentina, e como plano diretor estendeu as nossas áreas, né, de inserção dentro do perímetro, a área a mais, né, que somam 17 milhões de metros quadrados. Então, é importante a gente trazer aqui que é esse grande território que nós estamos desenvolvendo este Master Plan, e esse projeto de lei, tá? Ele vem de encontro com todo um urbanismo inovador, dentro de uma questão de sustentabilidade, com parâmetros urbanísticos, a gente sendo flexibilizado, no intuito da gente criar um ecossistema de desenvolvimento tecnológico e um desenvolvimento que permita que as pessoas vão morar nesses polos tecnológicos, que hoje é uma zona de atividade econômica, né? Então, é importante a gente fomentar esse sistema de inovação, esse convívio. Então, por isso a importância amanhã, né, de todos os proprietários daquelas áreas ouvirem e debaterem com a gente. A minuta de lei ainda não está disponível, ela vai ser disponível a semana que vem, para que a gente também consiga as contribuições de toda a sociedade de uma forma muito tranquilo e muito transparente. Então, amanhã nós estaremos com os proprietários e alguns conselhos. Na quarta-feira, estendo a todos que nos estão ouvindo, vai ter também reunião com os conselhos e entidades de classe, Conselho da Cultura, Conselho do Meio Ambiente, Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Então, a gente vai estar também tendo essa outra oportunidade de ouvir as entidades de classe. E na sexta-feira à tarde a gente fecha esse ciclo de 4 reuniões, ouvindo a comunidade de Barão Geraldo na Igreja Santa Isabel. Então, externo aqui também o convite a todos, deixo público que é importante a população do entorno também participar desta construção. É uma construção de um projeto de lei que traz o uso e ocupação do solo. Com certeza vão ter as outras leis que vão complementar, inclusive detalhando melhor a questão de incentivos para ciência, tecnologia e inovação, que esse é um projeto que está sendo discutido com a Secretaria de Finanças, e a outra frente de trabalho é a gente discutir a questão de governança, a questão de como fazer a gestão de todo aquele polo. Para que uma lei de incentivos na área de ciência e tecnologia não prejudique todo um zoneamento e uma lei de uso e ocupação do solo, a gente está se atentando a esses parâmetros a propor um novo zoneamento atrelado a um desenvolvimento ordenado pelo transporte, que é a diretriz maior do plano diretor. Tá? Então, a gente incorpora a diretriz que estrutura todo o desenvolvimento urbano de Campinas e na lei de uso e ocupação do solo, inovando nos parâmetros que a Érica vai apresentar. Então, é muito importante a gente deixar claro que a minuta que nós estamos apresentando aqui é uma construção, inclusive com esta casa, então me coloco à disposição de todos os vereadores que estão nos assistindo, os que estão aqui presentes. Se caso ficar alguma dúvida, alguma coisa que queira nos contribuir, isso é muito importante para que a gente entregue nesta casa um projeto de lei bem discutido com a sociedade. Então, esse projeto de lei vai ficar disponível 60 dias a partir do dia 14 agora, justamente para todo mundo consultar. E no dia 24 de janeiro, lá no Salão Vermelho, a gente faz a audiência pública, que nós vamos sistematizar todas essas contribuições. Então, vocês receberam, né, que estão aqui presentes, mas a população que está nos assistindo pela TV Câmara
já está no nosso site a partir de segunda-feira, né? Saiba mais sobre o PIDS, que é um QR Code, e também o formulário de sugestões, que vai estar disponível até dia 19/1, para que a gente possa receber essas contribuições de todo mundo. Tá ok? E aí, do dia 24, a gente sistematiza todas essas contribuições. Tá? E eu coloco a secretaria à disposição de todo mundo para que a gente possa, com certeza, trazer um projeto inovador que Campinas merece. Nós temos várias empresas dentro desse polo tecnológico, várias âncoras, e é importante a gente planejar de uma forma sustentável, pensando nas pessoas que irão residir. É um planejamento que não vai acontecer o ano que vem, 2, 3 anos, e sim daqui 20 anos, a partir do momento que os empreendedores, que são áreas particulares, começam a empreender nessas áreas, nessas regiões, passando pelo parcelamento do solo. Então, a Secretaria propôs uma legislação pensando num adensamento, pensando num projeto a longo prazo. Isso é muito importante, a gente ter esse distrito, na verdade é um polo, né, corrigindo, de inovação, tecnologia e com critérios e buscando desenvolvimento sustentável na forma de desenhar esse novo território. Tá ok? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra à Érica, que vai fazer a apresentação. Bom dia a todos presentes, todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu vou iniciar a apresentação com um histórico bastante rápido. Por que estamos estudando essa região, né? Essa região, aqui ao norte, ela é um dos 3 polos estratégicos de desenvolvimento estabelecidos pelo plano diretor, juntamente com a área central da cidade e com o aeroporto de Viracopos. Desde quando estávamos elaborando o plano diretor, o Conselho de Ciência e Tecnologia apontava a necessidade de uma ampliação do polo, para que ele pudesse se expandir e tivesse áreas adequadas para novas empresas se instalarem. Diante dessa demanda formalizada no Plano de Ciência e Tecnologia, o plano diretor incorporou a possibilidade dessa ampliação, que foi corroborada pela Lei 207 de 2018. Então, essa Lei Complementar 207 inseriu uma área ao norte do antigo CIATEC para expansão do polo, né? A Lei 208, por sua vez, colocou essa região toda como uma ZAI. O que é ZAI? Zona de Atividade Econômica, onde não se permite uso residencial. Ocorre que todos os polos de ciência, tecnologia e inovação que a gente estudou ao longo desse tempo todo mostram que é necessária essa mescla de usos. Nós precisamos de áreas de morar, de áreas de lazer, uma série de coisas próximas à área do trabalho desses polos. É isso que fomenta a criatividade, a inter-relação entre pessoas. E é por esse motivo que estamos revendo a lei, as regras de parcelamento, uso e ocupação dessa região. Aqui a gente tem um zoom em amarelo da área onde fica o PIDS. Então, o PIDS é o antigo CIATEC, que agora é denominado Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Ele contava com essa área em rosinha aqui de 11,3 milhões de metros quadrados e foi acrescentado ao perímetro urbano nessa legislação 5,7 milhões de metros quadrados. Ou seja, temos um total de 17 milhões de metros quadrados, onde precisamos fazer a regulamentação adequada. É um desafio, é uma área grande, mas a gente vai apresentar aqui para vocês todas as propostas que fizemos. Então, como a secretária já apresentou, a gente iniciou o trabalho em 2018, fazendo um diagnóstico, que significa o quê? Significa a gente fazer pesquisas em campo, vistorias de campo, entrevistas com todas as empresas instaladas, buscando os anseios, as expectativas, quais as vantagens de estarem naquela localização, o que faltava para ser uma região mais desenvolvida. E aí, em 2019, 2020, ocorreu a possibilidade de uma parceria entre a Prefeitura, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma parceria fundo perdido juntamente com a Unicamp e Hippocamp.
Essa parceria rendeu um master plan daquela área aqui, que é o RIDES, dessa área em rosa, tá certo? Esse master plan foi motivo de 3 reuniões presenciais e muitas reuniões virtuais. Por quê? Porque nessa parceria, um escritório coreano foi o escolhido pelo BID para desenvolver esse trabalho. Claro que eles tiveram a parceria de uma série de outras empresas, dentre elas algumas aqui de Campinas, para ajudar a desenvolver esse trabalho. Em 2021, 2022, nós já tínhamos uma proposta preliminar formada dentro da equipe, já considerando as questões que foram apontadas com essa parceria. Porém, em 2022, agora, em setembro, nós tivemos a oportunidade de ir até a Coreia para um reconhecimento das experiências coreanas, para que a gente visse se o que estamos projetando, o que acontece numa situação que ali já está feito, né, das nossas propostas. Então, por exemplo, Seul é uma cidade que tem muita densidade, bastante gente morando na região. Os espaços públicos são amplos, são qualificados, é uma cidade vibrante, segura, limpa, atrativa e com uma economia pujante, quer dizer, está tudo interligado. Uma área onde você não tem muita gente morando não gera tanta demanda comercial e de serviços. Uma coisa puxa a outra. E a gente percebe que lá a gente tem uma preocupação do poder público, tanto federal quanto local, com a qualificação dos espaços livres, dos espaços públicos. As calçadas, por exemplo, são assim como vocês estão vendo nas imagens, são calçadas largas, arborizadas, em sua grande maioria planas. As vias, como por exemplo essa imagem aqui no cantinho, isso é uma rua. Passam carros aí, mas a preferência é do pedestre. Então, quando não se tem muito espaço, faz-se uma rua compartilhada, mas o pedestre é sempre prioridade. Em qualquer lugar, o pedestre é prioridade. Existe uma questão que estamos propondo na nossa legislação, que são os espaços de fruição pública em área privada. O que é isso, né, esse nome? São áreas particulares onde é possível a população entrar. Então, por exemplo, um jardim como esse, que fica junto à calçada, é um espaço público, porém do proprietário daquela região. E eles têm isso lá de uma forma muito intensa e muito séria. Existe a sinalização de todas essas áreas. Então, quando você entra num espaço como esse, você sabe que é um espaço de fruição pública. Existem obras de arte, existem bancos, existem propostas para que o estar seja agradável ao público que está frequentando, né? Só em termos de curiosidade, a população de Seul é 9.838.000 habitantes contra 1.200.000 de Campinas, mas eles têm uma área até menor do que a nossa. Então isso gera a possibilidade dessa densidade populacional. Evidente que nós não estamos querendo que a região do PID tenha essa densidade aqui, né? Mas a gente sabe que uma área com uma densidade um pouco acima do que temos naquela região é muito bem-vinda, porque atrai essas questões econômicas. Coisa importante de lá é que a gestão pública é sempre baseada em dados. Então, eles, com os dados, tomam uma decisão, com os dados eles monitoram, com os dados eles adequam e com os dados eles vão aprimorando. E essa é uma questão muito importante para a gente trazer para essa região. Nós estamos chamando essa região de um laboratório vivo, né? Onde faremos experiências urbanísticas importantes. Não são experiências novas aqui, a grande maioria já existe ao redor do mundo e tem dado certo, né? Aqui é só como curiosidade, eles constroem cidades inteiras do nada, eles já pensam em toda a questão de tubulação, fiação enterrada, eles já pensam na integração dos espaços verdes com as construções harmônicas. Eles estão num patamar bastante alto de desenvolvimento urbano.
Bem, trazendo isso para a nossa realidade, o que a gente imagina como uma concepção geral? Primeiro é importante entender que quando a gente fala concepção geral, significa que uma coisa está conectada com a outra. Se a gente faz uma alteração em alguma coisa desses itens, a gente precisa reestudar a consequência dessa alteração nos demais itens. Então, a gente traz isso aqui para a Câmara, para que a Câmara, quando for propor alterações e tudo mais, converse com a gente, para que a gente estude em conjunto as consequências dessas alterações nas demais questões envolvidas na legislação. Então, por exemplo, quando a gente coloca uma densidade mínima capaz de gerar oportunidades econômicas e sociais, a gente está dizendo que teríamos que ter edifícios multifamiliares e a não permissão de loteamentos e condomínios fechados unifamiliares. Por quê? Esse modelo de condomínio fechado nós já temos em diversas partes da cidade. Para a população que deseja morar em um modelo como esse, nós já temos bastante espaço dessa modalidade. Nessa região, para que a gente consiga adensar, melhorar, a gente não pode ter uma densidade tão baixa quanto os condomínios fechados ocasionam. A densidade mínima, capaz de gerar oportunidades socioeconômicas e sociais, ela requer que a gente tenha usos mistos e menos muros. Quando você tem muros, você gera barreiras e, com isso, você faz com que a população não seja estimulada a andar a pé. E é no andar a pé que boa parte dos negócios são gerados no Brasil e no mundo, tá? Pessoas na rua, pessoas andando, pessoas caminhando, significa que é maior a segurança. São os famosos olhos da rua, né? Da Jane Jacobs, que é uma estudiosa da área urbanística. E uma dinamização econômica. Novas formas de projeto capazes de fomentar a criatividade, espaços interessantes e inovadores, são propostas para as quais a gente está propondo as seguintes atitudes. Maior percentual de áreas públicas na hora do parcelamento das glebas, porém, maior aproveitamento do solo. Como? A gente não está exigindo recuos. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Você acaba tendo a área útil do lote maior do que você tem hoje. Então, você tem mais áreas úteis para quem vai empreender, mas você também tem maior área pública. É uma nova relação entre espaços públicos e privados. Além da possibilidade de transposição entre quadras através de passarelas sob a via pública. Os espaços públicos de qualidade, dos quais eu falei, requerem calçadas mais largas. Estamos propondo a implantação do Parque Ambiental do Ribeirão das Anhumas, além dos espaços semipúblicos, que são aqueles espaços de fruição pública que eu falei agora há pouco. E a menor dependência do carro, que é o significado da cidade pensada para pessoas. Então, nós não estamos exigindo vagas de automóveis, mas estamos exigindo vagas de bicicleta. É uma mudança de paradigma e estamos pensando muito mais nas pessoas. Não é proibido colocar vagas, mas também não é obrigado. A vaga, o espaço de vaga, ele custa dinheiro para o empreendedor e ele estimula que as pessoas vão de carro para algum lugar. Então, a proposta é que a gente tenha calçadas adequadas, como a gente está vendo aqui, e não a situação que a gente tem aqui do nosso lado direito. Esses casos são reais de Campinas. São calçadas totalmente cercadas por muros, totalmente inóspitas e não convidativas ao pedestre. Isso quando não... são tão estreitas que nem cabe o pedestre. Um cadeirante, nesse caso aqui, ele certamente vai ter que andar na rua, né? É essa situação que a gente precisa mudar na nossa cidade, né? Menos muros. Quando a gente fala em menos muros, a gente fala disso aqui, ó. Dessa integração. À medida que você está andando, você tem um lugar para sentar, você tem um comércio para ir, você tem um lugar bonito para conviver. E não o que a gente tem hoje. Hoje você tem muros, às vezes você tem uma avenida larga, enorme,
mas em volta dela muros dos dois lados. Isso não é atrativo, além do percurso ser enorme, até você chegar para um outro lado, você anda mais de 1 quilômetro numa situação inóspita dessa, você não está atraindo ninguém e você está perdendo importantes possibilidades de você ter um comércio aqui, alguma coisa que gere renda para o município e para a população, né? Os recuos. Nossa, mas vai tirar recuo? Como assim? A expectativa que a gente tem do recuo é aquele modelinho americano, né? As casas todas iguais, com recuo ajardinado. Mas a realidade que a gente tem é isso aqui, ó. Puxadinhos que esperam uma regularização, uma lei de puxadinhos para ser regularizado, ou vagas embicando direto no recuo. A hora que esses carros vão sair, eles saem de ré e não olham o pedestre passando. É mais um ponto crítico para o pedestre. E o que nós estamos propondo é isso aqui. São áreas onde o recuo no térreo, ele é uma área onde o pedestre passa, geralmente até coberta, cercada de pontos atrativos, com comércios, estar protegido e interessante. E a construção lá para cima do térreo, ela pode chegar até aqui. Estamos propondo também edifícios mais baixos. O que significa? Um limite de 7 pavimentos. Nossa, mas por quê? Porque é comprovado que até o 5º andar a gente tem alguma correlação entre o prédio, as pessoas que estão no prédio e a rua, o térreo. São áreas em que o morador se apropria do que acontece no térreo. A partir disso, ele fica totalmente desconectado do que acontece embaixo dele próprio. Então, a ideia é que a gente tenha ambientes assim. Existem exemplos nacionais e internacionais que foram pesquisados junto com a prefeitura e principalmente com um apoio muito grande da universidade, que nos trouxe modelos existentes e muito interessantes sobre isso, que transformam esses lugares em lugares mais seguros, mais agradáveis. É certo que pessoas que caminham e que permanecem nos locais gastam até 3 vezes mais do que gastariam só passando. Então, por isso é uma geração... percebam que está tudo interligado. A relação entre o tamanho dos prédios, a densidade, o tamanho das calçadas, a facilidade de caminhar, é tudo interligado com a questão econômica, né? A questão de você ter um parque junto dessa região também agrega valores econômicos, mas principalmente ambientais e sociais. São áreas onde as pessoas podem estar, relaxar numa hora de almoço, num final de semana. E, além disso, as soluções baseadas na natureza. Por exemplo, os jardins de chuva. Quando temos um dia de chuva, esses jardins ajudam a reduzir a velocidade com que a chuva vai ser levada para o sistema de drenagem. E quando a gente não está num dia de chuva, é um parque, é um jardim que é muito mais agradável do que você ter simplesmente a calçada sem nenhuma vegetação. Mas eu não vou poder fazer nenhum prédio alto. Como assim? Pode. Nós estamos propondo os projetos inovadores. Então, se você tem áreas públicas acima do percentual mínimo exigido, aquele espaço de fruição pública também acima do percentual mínimo exigido, você traga inovação nos sistemas de drenagem e de iluminação de forma sustentável, você use os 3 R's, que é a reciclagem, reuso e redução de resíduos, e tenha uso misto com fachada ativa acima do mínimo exigido pela lei, você passa a poder ter ampliação da largura da faixa de zoneamento de centralidade, que é onde será permitido o uso residencial. Você passa a poder usar aquelas ruas compartilhadas, economizando espaço do loteamento, mas garantindo qualidade urbanística. Você passa a ter uma edificação sem limite de altura, como uma edificação icônica no seu empreendimento. Quadras e lotes maiores, mas sempre utilizando a fruição pública, ou seja, o pedestre deverá poder passar no meio dessas quadras, e uma maior densidade habitacional. Tudo isso é
uma proposta para quem participar dessa proposta acima do mínimo. E aí ele consegue todos esses benefícios. Então, de maneira geral, as mudanças são essas que eu já mencionei aqui para vocês, dos usos mistos, altura no máximo 23 metros, que são 7 pavimentos, e habitação de interesse social seguindo as regras urbanísticas do PIDS, seria isento de outorga, tá? Todo aqui a gente tem dentro da lei, eu não trouxe aqui porque ela é uma leitura complexa, mas para todos os itens que a gente coloca, nós temos redução de outorga onerosa. Então, se você tem uma área de fachada ativa superior ao mínimo, você tem um desconto de outorga e por aí vai. E o que é a fachada ativa, né? São essas áreas da fachada que não são muros, que são aberturas para um comércio, vitrines, tudo isso é chamado de fachada ativa. Fruição pública, eu já falei lá no início, mas são aquelas áreas que você pode adentrar e que elas ajudam a melhorar a ambiência das calçadas. Bom, é isso que a gente tinha para apresentar. Eu agradeço e fico à disposição. Obrigada, Érica. Agradecemos também a presença do vereador Arnaldo Salvetti, que chegou, e volto a palavra para a secretária, Carol, para mais alguma informação, Carol, e se possível já abrir para as perguntas. Isso, eu vou pedir para a Érica só colocar o mapa do zoneamento e das diretrizes viárias, que é isso que resultou todo esse estudo, e vocês podem perceber que a gente está projetando uma nova centralidade, buscando essas diretrizes estabelecidas pelo plano diretor. Então, a partir do momento que a gente desenha esse polo tecnológico, baseado nas experiências que a gente tem, não só internacional, como Paris-Saclay, Arroba 22, mas trazendo também, naquele seminário que nós promovemos de urbanismo inovador, que são experiências em Palhoça, Pedra Branca, a gente percebe que é voltar a cidade para as pessoas, né? O fato da gente não exigir muros, da gente não exigir esses recuos, permitindo que os prédios tenham uma uniformidade, é você trazer uma qualidade de vida. E isso a gente está retomando que as pessoas usufruem desses espaços públicos, dessas praças. Então, muitos dos parâmetros que hoje a nossa legislação não permite, que é que você criar as pracinhas de miolo de quadra, que você permitir que um edifício ligue o outro, né? Que você vê essas experiências a níveis internacionais e a nossa lei de desocupação do solo, infelizmente, não prevê. Não que não tenha necessidade do restante do território, tem. A gente precisa, o ano que vem, rever a 208, porque houve um amadurecimento dela. Nós já alinhamos essa agenda até com o doutor Dário, justamente porque a gente precisaria entregar esses projetos em pauta, que é o que a gente está entregando esse ano, para que o ano que vem a gente possa focar. Então, a gente entendeu a necessidade de flexibilizar esse recurso, porque aí as edificações chegam no alinhamento. Então, a gente trouxe uma grande discussões com as universidades, que inclusive, né, trouxeram experiências internacionais, e é um trabalho que está sendo, né, discutido mais de 4 anos dentro da secretaria. Então, a gente acredita que realmente Campinas merece, né, um projeto de lei que traga essa inovação e traga esses conceitos, fomentando uma centralidade de um polo tecnológico. A gente sabe que essa construção é importante, que na questão, né, que a Érica colocou aqui, só reforçando a questão da cidade estar murada, a gente sabe que o outro lado da rodovia tem os Alphavilles, tem os Lechamps, tem os arborais, né, todos os loteamentos fechados que caracterizam uma particularidade daquela região. O que isso não quer dizer, né, que a gente tenha que fazer do outro lado da rodovia dentro de um polo tecnológico, que é onde a integração das pessoas e criar espaços de convívio, de contemplação, de network, de startups, incubadoras, que a gente possa fomentar
este polo com essa vocação. Por quê? Porque lá já existem essas empresas. A gente tem Cenepen, a gente tem o Sirius, a gente tem a Inova, né? Nós temos a Global Tech, nós temos o laboratório de micropartículas. Então, a gente tem todo um ecossistema formado por essas grandes, né, empresas de ciência e tecnologia e que precisa levar essas pessoas. Por quê? No diagnóstico, a gente não trouxe aqui, mas acho que é bom a gente relatar, nós visitamos todas as empresas que estavam lá. Todas têm um refeitório lá dentro, que as pessoas, uma empresa não conversa com a outra, não se troca, não tem esse espaço de convívio, como a gente visitou em Seul e visitamos outras cidades, porque não tem essa infraestrutura no entorno do Ciatec 2, nosso antigo Ciatec 2. Então, eles contam com restaurantes internos, contam com transporte particular, que leva e traz essas pessoas para desenvolver. É um público jovem, que está naquela região, né? É um público que é um fluxo migratório também, de grandes CEOs de empresas que vão lá e fazer, né, essa gestão. Então, por isso é importante propiciar esses espaços com hotéis, áreas mistas, residências, comércio, serviço, que realmente a gente forme ali uma centralidade e que isso se sustenta nos 3 princípios de morar, trabalhar e residir e ter espaços de convívio. Então, a gente está muito otimista com relação a esse novo projeto que Campinas ganha, de fomentar essa centralidade e que realmente esses parâmetros possam repercutir. Porque é uma questão cultural, é uma questão de mudança de comportamento, né? E isso a gente não consegue de um mês ou um ano, né? E sim, é um processo gradativo que, a partir do momento que essas práticas são sendo implementadas, a gente observa que a cidade começa a sentir essa qualidade de vida. Tá? Só vou colocar aqui a apresentação do zoneamento. Como a gente está atrelado, acho que pode configurar a apresentação. Aqui. Fazendo complemento, a gente tem todo um eixo de desenvolvimento atrelado ao transporte, que é o DOT, se a Érica puder apresentar. Ele tem... Você quer falar? Pode falar? Faltou eu falar dessa parte, né? Então, nós temos aqui todas as áreas que vocês estão vendo em vermelho, são as áreas de centralidade, que são as áreas onde é possível ter o uso econômico e o de moradia. As áreas em roxinho aqui são as áreas onde você só pode ter os usos econômicos, as AI, como é hoje, né? E aí nós temos isso tudo atrelado aos eixos do DOT, né? Então, deixa eu mostrar essa outra imagem que eu acho que fica... Essa é uma perspectiva feita por nós, é uma mera sugestão de ocupação. Esses retângulos, esses quadradinhos brancos não existem lá no local. Tem alguns, aqui por exemplo, já é o Cenepen, existe, claro, mas esses aqui, muitos deles são uma sugestão de ocupação, ou seja, ao longo do eixo do DOT, a gente teria usos mistos, que seria preferencialmente o comércio no térreo e para cima do comércio, naqueles outros 6 pavimentos, moradia, comércio, serviços, enfim. E também pode ser lá para cima você ter comércio, serviços. A ideia que a gente está fazendo é colocando menos regras desse tipo e mais regras da interferência da construção com as áreas públicas, né? Então, se você quiser, o mercado entende que a moradia pode acontecer lá no mesmo pavimento que um comércio com entradas separadas. Quer dizer, nós temos uma série de engenheiros e arquitetos aí no mercado que vão estudar formas que atendem os anseios dos compradores, né? E o município está preocupado mesmo com essa interface entre o público e o privado. Então, dessa maneira, nessas áreas em vermelho, são as áreas que a gente conseguiria ter o incentivo da moradia, que daí a gente passa a ter um uso para essa região como um todo à noite. E aí, apenas para situar vocês, aqui nós temos a PUC,
a Unicamp, o Santander, o Sírio, o Cenepem. Para o lado de cá é a cidade universitária. Essa área em verde aqui é a área que a gente está sugerindo a criação do Parque das Anhumas, né? Para o lado de lá da rodovia, aqui está a rodovia, ó. A rodovia Campinas-Mogi, né, Ademar de Barros. Para o lado de cá nós temos o Alphaville. Então, quer dizer, nós já temos bastante áreas aqui de loteamento fechado. Aqui para o centro nós já temos bastante áreas onde a verticalização pode ser mais intensa. E aqui a ideia é que esse laboratório vivo a gente consiga uma nova forma de empreender, uma nova forma de trabalhar as construções, as edificações. Aqui é o eixo do DOT, para vocês terem uma ideia, né? Ele vem aqui do Reserva Dom Pedro, aquele loteamento que está em construção, de aprovação lá no município. Sobe aqui por cima daquela mata tombada. Aqui nós temos a Fazenda Argentina, que é a área da... que é a área da Unicamp. Então, ele contorna a área da fazenda da Unicamp, a fazenda argentina, sobe por trás da escola SABS, passa por trás do CPQD, sobe por trás da escola SABS e vai aqui para essa área hoje, que é a ampliação do perímetro do PIDES, antigo Ciatec, e sobe até chegar no final dessa área. Nós temos daí o DOT na horizontal, que interliga, que passa atrás do Cenepem, do Santander e do Cenepem. Temos essa outra faixa aqui que passa rente à PUC. Essas áreas pontilhadas que vocês estão vendo são áreas que a gente já percebe uma dificuldade da implantação da diretriz viária. Então, é a transposição da rodovia Ademar de Barros, a transposição do Ribeirão Anhumas aqui, pela questão topográfica que existe aqui, é bastante intensa. Aqui atrás do CPQD nós temos a linha de alta tensão que já está rente ao muro do CPQD. Então são áreas em que a gente está colocando uma dificuldade, a gente precisa dessas interligações, elas são fundamentais. Mas a gente já percebe uma dificuldade, então a gente já está colocando aqui, alertando sobre isso. Muita coisa que está aqui como diretriz já eram diretrizes do plano diretor, outras que foram alteradas da Lei 207, a lei que inseriu essa área no perímetro urbano, não considerava todas as dinâmicas que a gente conseguiu considerar agora estudando essa região mais atentamente. Então, a gente já fez algumas alterações e acrescentamos algumas diretrizes importantes para essa região, tá certo? Depois vocês vão poder ver, quando essa apresentação estiver disponível e o projeto de lei disponível, vocês vão conseguir acessar e olhar dar zoom, enfim, olhar com mais calma todas as regiões. Mas a gente sempre gosta de mostrar o todo, porque é importante vocês entenderem que é um todo pensado. Qualquer alteração pontual reflete no todo. Isso é muito importante. Essa mensagem eu gostaria muito de deixar como minha fala final. E só complementando, todo estudo, né, de legislação que venha da pasta da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, ela está pensada e estruturada pensando na população que vai residir, né? Então, são projetos de lei que antes a gente discute com toda a sociedade antes de encaminhar à Câmara, né? Então, não comentando aquela situação, né, mas já citando a questão da APA do terceiro pavimento, nós discutimos com a sociedade, a gente discutiu com os conselhos do meio ambiente, a gente discutiu bastante isso. E isso reflete o quê? Na vida da população que está lá, com os processos parados dentro da secretaria, nós temos mais de 70 protocolos parados. Então, eu peço aqui, né, vereadora, que a gente possa reapresentar novamente aquele projeto de lei, porque são projetos dentro da pasta da secretaria que a gente está desenhando e projetando e planejando Campinas para que ela tenha essa pujança, como ela sempre tem, no desenvolvimento urbano e que a gente realmente traga parâmetros inovadores para isso.
né? Então, a gente está aqui à disposição, eu coloco a minha equipe, que se caso tiver alguma complementação ou sugestão, que venha conversar com a gente, que a gente construa essas emendas em conjuntos, para que não chegue numa sessão, a gente simplesmente tem alguma situação que acaba, né, prejudicando todo um conceito desenvolvido, toda uma discussão com a sociedade. E é bom deixar claro também, vereadora, que todo o nosso projeto de lei, ele tem que passar para as audiências públicas, porque isso está uma exigência a nível federal do Estatuto da Cidade, né, que toda lei tem que ser discutida com a população. Né? Então, a gente incorpora, a gente divulga, então é importante essa construção. E a gente abrir aqui a palavra para as pessoas que estão presentes, né, que a gente está aqui à disposição para ouvir as perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Érica, pela apresentação, secretária Carol. Eu vou abrir aqui primeiro para a mesa, para os vereadores fazerem as considerações, perguntas, sugestões. Depois a gente abre para vocês todos, tá bom? O vereador Rossini, fique à vontade, por favor. Eu vou ser breve, porque eu também quero ouvir aí quem está participando. Em primeiro, cumprimentar, né, a secretária, a Érica, a equipe de planejamento e urbanismo, por essa, digamos assim, abertura, né? Eu acho que o plano diretor estabelece diretrizes, mas não pode engessar também o desenvolvimento. A gente tem que estar procurando incorporar inovações do mundo, né, que possa melhorar, inclusive, a qualidade do nosso desenvolvimento. No final, parte da minha preocupação, em tese, foi sanada, porque eu estava querendo falar, e o transporte, né? Se a gente, quando pensa em adensamento, eu não sei se a gente consegue projetar qual seria uma população que caberia nesse polo, né? Como é que a gente garante que as pessoas possam chegar de transporte público lá, né? Priorizar também o transporte público, além do pedestre e bicicleta, que eu já vi que está garantido. Apenas uma preocupação. Quando a gente debateu no passado a possibilidade de implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social em toda a cidade, era com aquela visão de mudar o conceito do passado, que você tinha a região industrial, região, né, e meio que segregou. Pobre de um lado, rico do outro. Então a ideia, até porque trabalhadores, sejam das residências ou empresas nas áreas inclusive mais nobres, moram do outro lado da cidade, gastam com transporte, congestiona o trânsito, piora a qualidade do meio ambiente. Então a ideia era também permitir que essa classe trabalhadora pudesse morar mais próximo da onde tem oferta de trabalho e emprego. E a gente percebe uma das dificuldades de implantar empreendimentos habitacionais de interesse social é garantir produtos acessíveis a essa população. É caro, mesmo Souza, Joaquim Egídio, enfim. Como a gente pode, nesse processo, equacionar isso para esse polo, né? Permitir também que, no futuro, qualquer produto habitacional que seja colocado ali, permita também ser acessível por essa parcela da população, para a gente não criar outra região elitizada, né? Eu acho que a gente tem que pensar a cidade para todos, apenas uma preocupação, como é que a gente pode tratar essa questão. Obrigado. Carol, vocês preferem respondendo cada uma ou anota e responde no final? Como que vocês acham melhor? Eu acho que a gente pode responder. Então, por favor. Até para a gente não perder o raciocínio. Sim, sim. Realmente é importante, vereador, até para a gente cumprir a função social da propriedade e a gente não ter esses espaços segregados. Então, a habitação de interesse social, ela pode permitir, dentro das centralidades, da zona de centralidades, que leva o uso residencial. A questão da isenção da outorga, ela já vai ser isenta por ser um empreendimento de interesse. O que nós inovamos e estamos fomentando? A não exigência de vagas. Se você quiser fazer o comércio embaixo e a área residencial em cima, você pode. A questão do recuo, de você fazer os prédios de habitação de interesse social no alinhamento, do seu terreno, para você ter um aproveitamento. Então, isso tudo a gente
previu dentro da legislação. E, com certeza, a habitação de interesse social faz com que as pessoas vão morar lá e vão trabalhar também, né? E comecem a fomentar esse sistema de centralidade, que isso é importante, que o plano diretor trouxe como um polo de centralidade. Então, a lei não trava nenhuma habitação de interesse social, pelo contrário, a gente está até incentivando essa atividade lá. Érica, quer complementar, por favor? Tem uma questão que a gente tem discutido bastante com a universidade, né, com todo mundo que tem colaborado com a gente, que é a questão da locação social, que é um modelo que é bastante usado lá na Coreia, por exemplo, em outros lugares do Brasil também é. E eu acho que não depende dessa lei de zoneamento, mas é uma conversa paralela muito importante que a gente tem feito com a universidade e que eu acho que pode ser uma alternativa para a moradia de pessoas de baixa renda, mas também de estudantes, pesquisadores e outras pessoas que não têm a condição de comprar uma moradia. Então, isso é muito usado. Na Coreia, eles levam isso ao nível máximo do conceito, assim. Então, eles constroem prédios para os pesquisadores, de forma que nos andares para baixo tem os laboratórios para os pesquisadores. Quer dizer, tudo bem, eles estão anos-luz na nossa frente, mas eu acho que a gente precisa enfrentar essa conversa junto com a SEAB e com a Coab, embora não seja objeto dessa lei, quer dizer, a lei não está impedindo em nada e está estimulando. Se você for fazer um percentual de moradias de interesse social, você já tem descontos e até isenção da outorga. Então, mas em paralelo, quer dizer, acho que é um assunto tão complexo que a gente vai precisar de outras frentes de trabalho. Obrigada, Érica. Carol, vereador Paulo Gaspar, suas considerações. Obrigado, presidente Débora. Eu fico contente com a fala do Rossini, com a fala da Érica, da Carol, porque tudo está interligado com também as sugestões que a gente fez para o projeto do centro, que na semana que vem a gente vai ter uma audiência pública aqui, né? E que vem nesse sentido. Então, a questão da habitação social dentro do PIDS, acho importantíssimo. E em relação ao que a Érica falou, a gente já fez essa proposta no sentido da frente parlamentar de criar esse Instituto da Alocação Social, que, como você já colocou, já é usado no mundo inteiro, já temos alguns cases de sucesso em São Paulo e Rio de Janeiro aqui, e que é urgente a gente implantar em Campinas. Quem tem essa expertise é a Coab, a gente vai ter que integrar de alguma forma isso junto com o planejamento, e na questão do centro, muito mais urgente, porque a gente precisa trazer morador para o centro, né? E no PIDS também é importantíssimo a gente ter essa relação. A questão da locação social, ela vai trazer uma oferta de moradia exponencial. Então, acho que esse modelo de a Coab hoje, como ela tem a contrapartida de acordo com a ex-Coab, né? Ela tem a contrapartida das construtoras. Já tem uma dificuldade de você vender esses imóveis para essas pessoas que precisam, porque elas não podem comprovar a renda. Aí você fatalmente vai acabar abrindo para o mercado. Então, assim, é um contrassenso. A gente precisa mudar a lei para oferecer a pecúnia e isso alimentar um fundo, que é o Fundap, que vai alimentar a alocação social. Então, está tudo amarrado. E nesse sentido também, muito feliz aí com a exposição de vocês, porque vem meio de encontro com aquela proposta nossa de a gente ter um escritório de planejamento para Campinas, né? Como lá na Coreia, tudo é planejado, tudo é integrado, tudo é pensado de cima para baixo. A gente não tem essa estrutura política aqui no Brasil, mas se a gente tiver um escritório de planejamento, a gente não vai obrigar, mas vai induzir, né? Eu acho que esse é o principal. Eu estava conversando com o Rossini aqui hoje, só para terminar a fala. A gente tem um projeto de uma casa com 20 cômodos. Eu não tenho condição de fazer os 20 cômodos, eu vou fazer 1 ou 2. Mas eu preciso ter o projeto dos 20. Então, é por isso que é importante ter o planejamento da cidade como um todo. Então, o que vocês estão fazendo para o RIDS, a gente precisa fazer para a cidade como um todo. Claro, isso não vai ser do dia para a noite, vai ser ao longo de décadas, só que a gente precisa começar. Né? Então, parabéns aí para a equipe. Obrigada, Paulo. E nós estamos começando, né? Na verdade, a sua fala, ela traz uma importância
para até a gente reforçar que a questão da política habitacional é uma política pública de Estado, né? E o caput desta lei, que traz a questão de uso e ocupação do solo, ela se perpetua, porque a política pública na área da habitação, ela pode mudar a cada 1, 2 anos, de acordo com a receita do município, de acordo com incentivos, de acordo com os programas habitacionais que o governo estadual ou o governo federal oferece, né? Então, por isso que ela não cabe sendo objeto dessa minuta de lei, e sim de uma lei específica que cria isso. E a Coab foi inovadora na ex-Coab, né? Estou vendo que vocês estão discutindo o aperfeiçoamento dela, faz parte do amadurecimento da aplicabilidade da lei, né? Então, por isso que a gente achou por bem não misturar o joio do trigo, e sim de que a gente entenda que essa questão da ocupação do solo, com todos os incentivos urbanísticos, ela vai fomentar uma centralidade que precisamos também dar subir um outro degrau, que isso a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Secretaria de Finanças, estão detalhando como que vai instituir essa questão da governança e como incentivar essas empresas pelos canais de sistemas de tecnologias, de IoT, de inteligência das coisas. Então, assim, é importante a gente entender que isso é um primeiro passo, né? E que precisa dar os outros passos para que a gente fomente aquele ecossistema e que a gente traga da nossa classe de arquitetos e engenheiros projetos de qualidade, projetos inovadores para ocupar todo o território. E a gente espera que eles tragam sugestões também, né, de tecnologias, porque aquilo lá é um laboratório vivo que a gente possa trazer essas práticas baseadas na natureza, baseados nos 17 objetivos da ONU, que esse projeto foi construído, tá? Então, obrigada aí. Obrigada, Carol. É o primeiro passo, mas é o passo mais importante, né? Só Sim. Com o primeiro vem os demais, né? Acho que vamos abrir agora. Pois não, Érica, pois não. Só lembrando que o plano diretor é a nossa linha mestre para a cidade como um todo. Então, todos esses desdobramentos, o centro como um polo de desenvolvimento, o PIDES, no futuro o aeroporto e todas as demais questões são desdobramentos desse projeto como um todo. É claro que a gente precisa chegar ao nível de detalhe um pouco maior nessas áreas que são polos de desenvolvimento. Outras áreas, como as centralidades que a gente tem no município, minimamente precisamos monitorar, que é uma coisa importante que a gente precisa fazer para aprimorar. Mas a gente tem um guia geral, a gente tem um plano geral, que a gente precisa estar sempre com ele. A gente anda que nem se fosse uma Bíblia, sei lá. É o plano diretor, né? Para a gente, tudo que a gente vai fazer, a gente fala, mas o que fala o plano diretor? Então, são ideias que estão sendo detalhadas dentro de um pensamento maior. Obrigada, Érica. Agora vamos passar a Bria, já tem ali. Ela está ali. Ela vai levar. Eu vou pedir, se possível, falar o nome do órgão que representa, né, para a gente poder registrar aqui. Bom dia. É um prazer estar aqui. Meu nome é Eleusina. Eu sou arquiteta urbanista. Coordeno uma empresa que se chama Demacamp aqui em Campinas. E tive aí o prazer de ser contratada pelo banco, pelo BID, para dar consultoria sobre esse projeto do RIDES, né? Eu fico bastante preocupada com a apresentação que eu vi, porque eu não vejo essa apresentação ter avançado, né? Depois de 11 meses de trabalho, né? A consultoria Idom Demacamp, que foi uma parceria com uma empresa espanhola, foi contratada pelo banco, e o próprio estudo do CRIS, né, do Instituto Coreano, que elaborou um master plan para essa área. Eu tive a oportunidade de estar na Coreia também, junto com a equipe da Prefeitura e da PUC e da Unicamp, e acho que o que a gente viu realmente é um modelo de cidade com muita qualidade e que a gente quer ver aqui para a nossa cidade, né? Mas tem uma questão que está colocada aí, que tem muito investimento por trás do que a gente viu lá na Coreia, né? E o que nos preocupa muito, né? A gente esteve trabalhando, dando suporte para o Instituto Coreano exatamente em relação à legislação urbanística, né? Estamos aqui com a Evangelina também, que é advogada,
e que teve nesse trabalho também. Não basta, enfim, tudo que a gente já viu e já olhou em Campinas, né? Eu tive a oportunidade de estar no plano de Barão Geraldo lá na década de 90. A gente sabe que não basta mudar o zoneamento para a gente ver aquela área desenvolver como a gente deseja, né? Então, acho que 2 pontos eu queria colocar, né? Nos preocupa muito aquela ampliação do RIDS para o PIDS, porque o que a gente diz que o pior cenário é nada acontecer naquela área, né? Então, quem está lá presente, trabalhando, sabe de todas as questões que estão postas lá, infraestrutura, transporte público, né? E o que a gente imagina, né? Quer dizer, a gente não basta mudar o zoneamento, a gente vai precisar induzir um desenvolvimento urbano ordenado, a gente vai precisar ter recursos para investir naquela área, infraestrutura, em transporte, né? E foi feito um estudo aí de quase 1 ano, né? A gente elaborando esse master plan junto com os coreanos, né? Pensando a habitação de interesse social, que ela não vai acontecer se a gente não demarcá-la naquele território, né? A locação social não vai acontecer se não tiver recurso destinado a isso, né? E um outro ponto que a gente chamou bastante atenção no trabalho da consultoria foi da necessidade de se planejar dentro da lei um sistema de gestão, né? A gente tem ali o conselho do RIDS e a gente imagina que esse conselho deveria ser o gestor dessa operação, né? A gente, desde lá do plano de Barão Geraldo, entende aquilo como uma operação urbana, né? Porque o que eu quero? Eu vou transformar um território, né? Que não é um território pequeno. O nosso desafio não é pequeno, né? E pensar uma estrutura de operação urbana, onde a gente possa constituir um fundo e constituir um conselho que delibere sobre essas ações dentro dessa área. Então, acho que a gente precisa pensar numa lei que seja uma lei de uma operação urbana e que ela tenha dentro dela um sistema de gestão pensado e constituído, né? Durante a elaboração do Master Plan pelo CRIS, a gente fez diversos diálogos com a Prefeitura, tentando aproximar ao máximo o desenho das diretrizes que a Prefeitura havia fornecido para proprietários, enfim. E eu acho que seria muito importante que a Câmara de Campinas conhecesse esse estudo, conhecesse o Master Plan elaborado pelo CRIS, conhecesse as nossas reflexões sobre a lei que nós precisamos para essa área. Só para vocês terem uma ideia, a gente levantou os TACs que existem naquela área, a gente tem recursos que a gente não sabe bem onde eles estão, como é que eles vão ser aplicados. Por isso, que a gente está pensando um fundo que possa receber esses recursos, né? Que o Conselho do RIDS possa participar dessas decisões, definindo investimentos prioritários para aquela área. Porque a gente sabe que a gente precisa de investimento de infraestrutura. Como o senhor falou, cadê o transporte? A gente precisa de investimentos para o transporte. A gente precisa de uma política de transporte atrelada à proposta de mudança do zoneamento. Porque senão a gente não vai ter um parque tecnológico. Obrigada, Eleusina. Então, agradeço e fico à disposição. Obrigada. E, assim, realmente é o que você falou, precisa de investimentos, né, tanto a níveis estaduais, federais, para fomentar esse fundo de desenvolvimento, para que isso se solidifique. E realmente a gente discutiu, né, com vocês da universidade, fomos para viajar à Coreia, e muito dessas propostas, né, do que o urbanismo traz, de fluição, da cidade mais mista, da questão de a gente trazer a população, a gente teve um enriquecimento muito grande nesse projeto, né? Isso, sem dúvida, a gente entende que realmente há necessidade de criar essa governança, de criar o fundo para fazer a gestão desse recurso, buscar captações, né, a níveis federais e estaduais, na implementação do sistema de transporte. Sem dúvida, isso realmente é muito importante, a gente entende da necessidade, porém ela não faz parte desse escopo da lei de uso e ocupação do solo, do que a gente está se atentando agora. Mas deveria, né, Carol? Eleusina, a gente... o que a gente está discutindo é
como ocupar esse território. A questão de uma operação urbana consorciada, como você citou, ela envolve um desenvolvimento de um projeto que a gente pode dar esse outro passo, a partir do momento que a gente entender que ali cabe uma operação urbana consorciada. Tá, ok? Então, a buscar os recursos e fomentar um desenvolvimento, realmente isso é o que eu disse, é nossos próximos passos que a gente vai, com certeza, junto com os demais secretários envolvidos nesse grande projeto e junto com o Dr. Dário, buscar. Obrigada, Eleusina. Secretária, eu vou pedir licença, pedir para o Rossini assumir a presidência, que eu tenho uma reunião agora para discutir sobre um projeto de lei sobre as crianças em situação de orfandade, que eu não quero deixar de... Não posso perder essa reunião. Então, deixa eu só, vereadora, agradecer. E a questão do Conselho do RITS, como você mesmo colocou, Eleusina, vai ter a reunião amanhã e com certeza a gente vai poder, né, discutir melhor essa questão do Conselho do RITS. Hoje à tarde vai ter a Câmara Parlamentar com o vereador, né, Paulo Gaspar, para que vocês possam apresentar. Mas a gente está à disposição dos vereadores. Hoje é uma reunião para os vereadores, né? Eu acho que é importante a gente ouvi-los. Se caso algum vereador que está nos assistindo também puder mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, a gente está à disposição. Mas se não tiver mais alguma pergunta, a gente acredita que possa até já encerrar. Tereza Penteado. Enquanto isso, eu passo aqui a presidência para você. Obrigada, vereadora. Agradeço a Carol, a Érica e todos os presentes. E essa casa sempre está aberta, viu, Carol? E a todos para as discussões. Obrigada. 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 Tereza. Estou esperando a ordem do dono Mudar da de cadeira. Aqui é uma apresentação numa audiência, né? Então, agora, com a palavra, a Tereza Penteado. Um tantinho de coisa aqui. Eu queria saber como é que a gente pode arrumar esse master plan para a gente ler, se está no site da prefeitura, onde está, aonde vai ser divulgado. Depois, eu vou falar tudo, depois vocês respondem, tá? Que tudo isso é muito bonito, é que eu marco para não ficar muito tempo, nem pouco tempo, nem esquecer de nada. É muito bonito, mas é totalmente utópico. Porque, primeiro, a gente precisa corrigir tudo que está errado naquela área, que não é pouca coisa. Eu vou dar só alguns exemplos. Tudo que eu vou falar, eu tenho documentação em vídeo ou em papel. Enfim, tá tudo... Eu tenho a documentação, não é nada chutado, tá? O esgoto, só a Cargill que tem um encanamento que vai até... eu tenho essa documentação, não me lembro, mas é o único que fez... E algumas outras firmas aproveitaram isso aí. O CNPEM tem fossa para 750 pessoas. A PUC, segundo a Sanasa, também não tem esgoto. Ninguém ampliou a Avenida Gio... Como é que chama aquela avenida? Nenhuma. Na realidade, ninguém ampliou nenhuma. Tá? Apesar de todos os TACs que foram citados, tem vários TACs, é só entrar no GTAC da prefeitura, que, aliás, a prefeitura quis tirar uma época isso do ar, e a gente reclamou e está lá, e se tirar nós vamos reclamar de novo. E tem todos os TACs lá, nenhum cumprido, nenhum, é uma vergonha. Ninguém fez desmembramento ou loteamento. O Rio Anhumas é totalmente podre. A gente já entrou com uma documentação na Polícia Ambiental que ninguém respondeu para a gente ainda. A gente quer saber todos os pontos de contaminação daquele ribeirão. Então, assim, não é possível você fazer um urbanismo inovador dentro do fator sustentabilidade, como foi falado aqui, sem primeiro cumprir o que deveria ter sido cumprido. Tem que arrumar a casa primeiro, ou vocês vão ficar sonhando com isso aí. Entendeu? Vamos botar o pé no chão, porque nós vamos bater nessa tecla em todas as reuniões, na audiência pública, e vou juntar essa documentação e colocar toda dentro do vídeo, para quem quiser ver. E outra coisa, eu queria que explicassem como é que essa cessão do espaço aéreo, se isso é necessário numa área de 17 mil metros quadrados. É alguma coisa parecida como o que o Einstein fez em São Paulo, de juntar um prédio no outro para atravessar a rua? Mas em 17 milhões de metros quadrados não precisa, né? O Einstein fez isso porque ele tem um quarteirão só. Então, eu queria que explicasse. E outra coisa, essa linha de alta tensão mostrada, que a
Érica mostrou, por acaso é a expansão da CPFL para o Santander ou para o Sirius? É isso, obrigada. Obrigado, Tereza. Vou perguntar se tem mais alguém que vai querer fazer o questionamento. A Emília. Então vamos fazer o bloco e aí depois elas respondem. Então, já está com o microfone ali em cima, se identificar, por favor. Obrigada. Meu nome é Evangelina Pinho, sou advogada, sou consultora da Demacamp e do Resgate Cambuí. Foi falado aqui há pouco pela Eleusina da oportunidade que a gente tem para fazer uma operação urbana, né? Para mim é muito difícil entender, eu sou advogada, trabalho com direito urbanístico há muitos anos, como é que a gente vai fazer a implantação de um projeto para aquela área, né, perdendo a oportunidade de recuperar, né, toda essa parte de infraestrutura que Tereza se refere, que poderia estar dentro do projeto específico da operação urbana. Eu não consigo entender o sentido da gente fazer uma lei específica que trate só de uso e ocupação do solo, sem aproveitar para aplicar o instrumento da operação urbana, que ele é para isso. Quer dizer, o Estatuto da Cidade criou um instrumento no Brasil em que permite a implantação de projetos específicos, recuperando, com a recuperação da infraestrutura, com a mudança de padrões. Na verdade, se a gente faz logo um processo de dar um zoneamento, digamos assim, de estabelecer todo o zoneamento, você perde a força depois da implantação de uma operação que pudesse recuperar, inclusive, essa infraestrutura e gerar recursos para lá. É isso. Obrigado, Evangelina. Emília. Alguém traz o microfone para a Emília aqui, por favor. Obrigado. Bom, bom dia a todos, né, que estão aqui. Eu sou Emília Wanda Rutkowski, desculpa, tenho que me apresentar. Atualmente acabei de reassumir o cargo de coordenadora de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E estou envolvida com o projeto da Unicamp da Fazenda Argentina desde os primórdios dele, né? Também estive na Coreia, né? Acho que parte do que eu ia falar, a Leusina falou, a Tereza já comentou também, e a Evangelina. Acho que tem 2 comentários a mais que eu queria fazer. Um, em termos de sugestão, acho que com certeza o PIDES, né, com esse volume que foi proposto de terra para ele, talvez fosse interessante a gente pensar isso não só como uma legislação de cada vez, mas pensar todo o conjunto das legislações. Eu entendi pela fala que haveriam mais 2 grupos, né, de discussão. Deixa eu só achar onde que eu anotei isso aqui, que eu anotei tanta coisa que eu acabei... 2 frentes novas de trabalho, tanto uma que fala de incentivos, que, portanto, toda essa questão que está sendo colocada aqui dos taxas seriam importantes, e outra que fala do grupo de trabalho de governança. Então, a minha sugestão para os vereadores é que sugiram à prefeitura, né, que tragam o pacote inteiro, porque não dá para a gente... O que adianta a gente falar que está falando de polo, não de distrito, se o processo legislativo vai ficar com cara de distrito, né? E se é polo, é importante a gente pensar a inovação disso desde o início, até do processo de começar a pensar e estruturar as suas legislações. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta vir uma prefeitura de cada vez, um pedaço da prefeitura de cada vez discutir isso aqui, porque isso vai virar de novo uma coxa de retalhos complicada da gente trabalhar com ela, né? Essa é a primeira coisa. A segunda questão que me vem, quando uma coisa muito específica, né? Será que, de fato, a gente precisa pensar na isenção da outorga das habitações sociais ou a gente precisa pensar numa outorga sem custo? Porque eu acho que é importante a gente poder olhar para que cara vai ter essas habitações, para não ficarem com essa cara eterna, horrorosa de BNH. A tecnologia para se fazer várias coisas, já tem... A própria Sanasa já ajudou a construção de uma tese de doutorado para usar parte do seu esgoto de
seu esgoto, não, desculpa, o seu lodo da estação de tratamento de água, que não é pouco, né? Junto com toda essa quantidade absurda, que são quase 900 toneladas dia de resíduos de construção, para se começar a fazer tijolos para habitação social. Fizemos tudo, definimos tudo, virou uma tese de doutorado, ganhou prêmio e foi arquivado, né? E que já se pensou também em projetos de ter teto solar em todas as habitações sociais. Eu não vi nenhum sendo implantado até hoje, né? Então, acho que se a gente está falando de um polo de inovação, a gente tem que pensar isso no coletivo, em todas essas perspectivas. Eu acho que tem que chegar aqui quase que um tratado, um conjunto absurdo de leis, para que vocês possam analisá-la em conjunto e não cada vez chegar um pedacinho, porque isso vai acabar assim. Quando você chegar ao último pacote de lei aqui, vocês vão ter que começar a ir lá na primeira e começar a modificá-la de novo. Acho que não faz muito sentido trazer as coisas dessa forma, né? E a diferença que eu acho que a Coreia é um exemplo interessante, mas é bom a gente também entender que a Coreia tem uma lógica, né, de gestão de cultura que não é a nossa, né? Eles estavam sob ditadura até 1985 e eles de fato expurgaram a ditadura deles, coisa que a gente nunca conseguiu fazer. Então aí já temos um erro, né, sério, porque a gente está fazendo pacto com o demônio desde sempre nesse país, né? Então isso faz uma diferença. Eu acho que os exemplos em si, eles para mim são mais quadros, né, paisagens, e o processo vai ser sempre outro. Não porque eles façam as coisas de baixo para cima, porque não é bem assim. Eles fazem as coisas, aliás, até muito de baixo para cima e não de cima para baixo, mas porque a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. Uma delas é que se uma coisa tão inovadora, tão diferenciada vai acontecer na cidade, como é que com o calendário que nós temos brasileiro, cultural, a gente quer fazer isso de novembro a janeiro? Isso para mim é inconcebível, né? Porque de novembro a janeiro, num ano eleitoral, que a gente muda governador, que a gente muda a Câmara, que a gente muda presidente da República, que vai com a expectativa de que vai ter mudanças profundas nos dois, tanto no governo do Estado de São Paulo quanto no governo federal. Não deveríamos ser mais cautelosos e começar esse processo de discussão em janeiro e não terminá-lo em janeiro? Talvez começá-lo como tudo acontece nesse país, porque culturalmente isso não é crítica, nós somos assim. Nós começamos o ano depois do Carnaval, ponto, né? Isso é Brasil, isso é ótimo que seja assim, né? Então, a gente também deveria já ter adaptado o poder público a entender que qualquer coisa nova que ele vai começar a discutir, comece depois do Carnaval. Ainda há 2 anos de governo municipal pela frente, não é possível que a gente precise sair nesse afogadilho para fazer todas as audiências, todas as conversas, para ter esse projeto de lei entregue em janeiro, né? Isso me parece não... Ir à Coreia e não entender que tem um processo cultural que faz a diferença e trazer o processo cultural brasileiro, de fato, para que a gente comece a construir com tudo que eles nos apresentaram. E eu acho que nos foi possível aprender nesses 4 dias que estivemos lá. É isso. Obrigado, Emília. Passo então para a secretária e a Érica para responderem. Vamos lá, foram, né, bastante perguntas, vamos tentar sistematizar e com certeza a gente vai ter as outras audiências e que porventura vão surgir outras sugestões. A questão que a Tereza coloca de empreender em gleba foi justamente o que originou o Ministério Público, o questionamento desses grandes empreendimentos estarem aprovando empreendimentos em gleba. E por isso que surgiu aquele CEATEC sem as infraestruturas. Então, um dos retornos a quais a gente está encaminhando esse projeto é justamente que faça cumprir a Lei 6766 de parcelamento do solo, que a partir do momento que todas as glebas, inclusive da Fazenda Argentina, que a Unicamp adquiriu, ela tem que passar por um processo de parcelamento do solo, ao qual esses viários começam a surgir dentro desses grandes loteamentos, tá? Então, isso também é uma resposta aos questionamentos do Ministério Público com relação
a essas práticas lá atrás que foram acontecendo, aprovando esses empreendimentos em gleba, e isso passa a ser uma exigência. A questão do Parque do Ribeirão e Anhumas, que foi colocado, a gente já conversou com a Secretaria do Verde, tem toda uma discussão de preservação, de implementação desse parque, e que a partir do momento que esses empreendimentos forem surgindo dentro desse grande desenvolvimento, a questão ambiental e a questão sustentável está no foco, né, na mitigação desses adensamentos que vão ocorrer e melhorar os espaços públicos e melhorar requalificar essas áreas de sistema de lazer, fomentando o Parque Anhumas, que é um dos projetos que a gente traz aqui dentro da minuta de lei. Então, essa questão ambiental está sendo bem discutida, inclusive baseado nos 17 objetivos da ONU, na questão de práticas, né, de reutilização de água de chuva, que isso todo o empreendimento ele vai ter esse adensamento maior, flexibilidade na hora de aprovar. Essa aprovação desses projetos, né, não é questão de uma governança em si, é de uma gestão, eles vão passar por uma equipe, não só da Secretaria de Planejamento, como a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vão fomentar uma equipe para analisar esses projetos, né, inovadores. Não vão ser só a Secretaria de Planejamento, e a lei traz isso de uma equipe multidisciplinar envolvendo as outras demais secretarias, como a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria do Verde e nós do Planejamento. A questão do esgotamento sanitário que você colocou é uma preocupação nossa e realmente vai ser um dos critérios até para você exigir isso, né? Não tem como você ter toda essa questão de fossas numa área que a gente discute a sustentabilidade. Tá? Então, isso é realmente uma necessidade que tem que todos os empreendimentos terem seu abastecimento, seu esgotamento sanitário de uma forma, com certeza, eficaz. Tá? A questão do Linhão, só esclarecendo, é o trecho da continuidade da José Pina Máxima, está ali, né, e do Guilherme Campos. Então, a gente já tem um desenvolvimento, um eixo, que a gente trouxe isso desde a época do plano diretor, já prevê esse desenvolvimento ordenado pelo transporte, seguindo a Guilherme Campos, que é um eixo estrutural. Né? A questão da expansão, da cessão dos espaços aéreos, não é só para uma questão de você otimizar os espaços quando ele não tem essa acessibilidade. Sim, é você permitir que alguns prédios sejam ligados no intuito de que você permita que essa circulação se dá também de uma forma aérea, que inclusive foi um pleito bastante grande, inclusive até do Paulo Gaspar, dizendo, olha, nessa tecnologia, né, o Coração, o Hospital do Câncer em São Paulo tem muitos prédios, inclusive em Seul, que a gente observou, de ligações de prédios residenciais com prédios comerciais, como shopping. Então, isso fomenta também, né, uma arquitetura interessante, prevalecendo também a acessibilidade e a integração dos espaços públicos, né? A questão da governança e de uma operação urbana consorciada, ela envolve um estudo mais detalhado, com certeza. Inclusive, nós tivemos na Coreia, e vocês viram que existem vários modelos de gestão, inclusive o governo coreano, ele que subsidia, ele que implementa, né, ele que não é um top-down ou de cima para baixo, isso é uma interpretação, né, de cada um da sua perspectiva que teve nessa viagem, mas vocês percebem que houve um investimento do Estado, e nós estamos trabalhando com áreas particulares, né? O Estado que vai lá, compra a área, implementa, incorpora, viabiliza, incentiva a habitação de interesse social. Isso a gente não tem aqui no Brasil. Então, o detalhamento dessa discussão da governança, nós já estamos startando ela com a equipe. Então, é importante? Mas a gente não sabe a fórmula. E vocês viram nas viagens, inclusive vocês estiveram, que existem 3 modelos na Coreia, que foi sugerido pelo escritório CRIS, na questão da governança, e a gente não teve tempo hábil de amadurecer, até porque é um sistema totalmente diferente do Brasil, a qual o governo coreano implanta toda a infraestrutura, desapropria, vende a área, barateia a área, diminui o valor do terreno, enfim, a gente sabe que precisa a gente detalhar isso e trazer um pouquinho para a nossa realidade, tá bom? Mas isso não quer dizer que a gente não está pensando e não estamos estudando, estamos sim, né? Isso é o nosso próximo passo, discutir como vai ser essa governança total numa área de várias propriedades particulares, inclusive a Unicamp, que está, né, representada aqui também pela Gabriela Celani, é um projeto
que é uma área do Estado e, com certeza, ela pode ser também uma âncora no desenvolvimento de toda aquela região em parceria com o governo estadual. E com certeza, isso a gente vai trabalhar em conjunto com a universidade para tentar trazer essa ocupação da melhor forma possível, também que a Fazenda Argentina é área, né, um dos proprietários dentro desse grande região aí que nós estamos desenvolvendo. Vereador, obrigada aí o espaço nessa casa, tá? A gente está aqui à disposição, mais uma vez, coloco, né, a nossa equipe para que, caso a gente entenda que há necessidade da gente fazer contribuições, emendar, estamos à disposição. E aí, Emília comentou a questão do prazo de 60 dias, que a minuta de lei vai estar disponível, só lembrando que a gente não vai ainda protocolar nessa Câmara, nessa casa. É simplesmente para a gente fechar um ciclo de discussões, né, com uma audiência no dia 24. Ainda não tem a data que a gente vai enviar a esta casa. Nada impede que depois do dia 24, Emília, a gente faz uma primeira audiência, mas verifique a necessidade de fazer a segunda, a terceira, né? Então, isso é uma construção com todo mundo, tá bom? Obrigada. Obrigado. Tereza, você queria... Vamos assim, aqui nós temos um horário aqui para encerrar, mas assim 1 minuto, se possível, 2 minutos. Ela falou uma coisa que não é o que aconteceu. Ela falou que essa coisa de desmembramento é antiga. Eu vou dar um exemplo da escola nova que está lá funcionando, sem licença de operação, e que não teve desmembramento, não obedeceu à lei 6766, é isso? Não obedeceu, foi liberada pelo GAP e está lá funcionando. Então, não é uma coisa antiga, continua sendo feita, era só uma parte. Obrigada. Obrigado. Alguém queria? Só completando, por isso que a lei está proibindo, viu, Tereza, a edificação em gleba. A lei traz essa proibição. E da questão da escola, só reforçando, ela entrou com um pedido de processo de loteamento, está lá, da secretaria. Enfim. Sim, nós estamos corrigindo aquilo que nos cabe. Tá bom. Mas ninguém acha que tá, Tereza, tá? Perfeito. Registrado, Tereza. Fica tranquila. Meu único comentário em relação ao sistema de gestão, que a gente vem alertando, é para o risco que a gente corre se a gente muda o zoneamento sem o sistema de gestão incluído na lei. Porque a gente vai perder uma oportunidade de fazer a cobrança da outorga, implantar instrumentos indutores de fato. Então, a alerta que nós estamos fazendo é que o sistema de gestão precisa vir junto com a mudança do zoneamento. Senão, a cidade pode perder o momento de fazer isso. Obrigado. Mas a última intervenção ali, só para complementar... Rápida e, na realidade, no sentido do que Eleusina acabou de falar. A operação urbana, ela teria, em princípio, todas as condições de resolver, de vencer, né, os problemas em relação à propriedade da terra. Né? É claro que é mais fácil você implantar uma operação urbana quando a propriedade é majoritariamente pública, mas não é verdade que não aconteça operações urbanas com propriedades privadas, pelo contrário, né? A ideia da operação urbana é você justamente trazer esses proprietários privados para participarem, né, do projeto em comum que seria desenvolvido no local. Né? Só para registro, nós realizamos, não era o nome Operação Urbana, quer dizer, a forma como hoje está no Estatuto da Cidade, porque foi antes do Estatuto da Cidade ser promulgado, em 2001, né? Mas nós fizemos operações desse tipo em Santo André, no bojo do projeto do eixo Tamanduateí, né, na Avenida Industrial. Fizemos uma recuperação de uma área grande, claro que não se compara com a área que hoje está sob discussão aqui no RITS e PITS, porque é muito maior, mas nós fizemos todo um processo de revitalização por operação urbana com proprietários particulares. Obrigado. Bem, hoje foi o início de uma discussão, deu para perceber que o assunto é palpitante, complexo. Eu acho que todas as observações feitas, na minha ótica, foram pertinentes. Eu acho que vão contribuir para enriquecer, eventualmente até mudar
o percurso aqui da proposta, né? Mas todas tenho certeza que serão levadas em consideração. Quero agradecer então a presença da nossa secretária, Carol Baracá, da Érica, meu companheiro Paulo Gaspar, vereador Arnaldo Salvetti e também a Tereza, que falou, Tereza Penteado, a Gabriela Celani, a Emília Rutikovski, o Rogério Pérez e o Rui Albuquerque, do CNPEM, e a Marina Cândida Morelli, diretora de Desenvolvimento e Comércio do Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, Inovação e Ciência e Tecnologia Incorporativa. Obrigado, eu acho que foi bastante importante esse início de discussão, para isso que é importante. Fiquem com Deus, bom dia a todos, obrigado. Vou falar. Só um minutinho. Conversa agora com o vereador Luiz Rossini, ele que também conduziu aqui os trabalhos. Vereador, que balanço o senhor faz da apresentação de hoje? Eu acho que foi importante a participação, né, de técnicos, representantes de entidades, para não só ouvir, mas apresentar sugestões de aprimoramento do processo da aprovação dessa proposta, que deve vir através de um projeto de lei. É um assunto importante, necessário. Se quisermos repensar Campinas e incorporar inovações de modelos de desenvolvimento urbano que preserve a sustentabilidade, que garanta a qualidade de vida, que integre as pessoas, que crie espaços de trabalho, moradia, lazer, né? É fundamental. Eu acho que, como disse, pode ser um laboratório vivo, essa região do PIDES que ele colocou. Assim, vai discutir. Eu acho que tem que ouvir bastante os técnicos, as universidades, e é legal ver a prefeitura, através de Secretaria de Planejamento, se abrir, né, para esse processo de incorporar também no nosso modelo de desenvolvimento propostas como essa. É a gestão pública, tanto o executivo, o legislativo, preocupados não só com a inovação, com a modernização, mas também tem que trazer sustentabilidade para a cidade. Claro, a gente não dá mais, está acontecendo lá, né, a COP27 no Egito, o mundo inteiro reunido para pensar como enfrentar as questões de mudanças climáticas e tal. E a gente tem que também trazer essa preocupação para o desenvolvimento local das cidades. A gente tem que pensar cidades que sejam sustentáveis, que gere menos gás carbônico, que preserve e recupere o meio ambiente, que cuide do saneamento, que foi uma coisa que garanta a mobilidade, a acessibilidade, né, para todos. Então isso é desenvolvimento sustentável. Eu acho que estamos avançando nisso e eu quero cumprimentar a Secretaria de Planejamento, a secretária Carol, a Érica, todos os técnicos por estarem pensando Campinas daqui 20, 30 anos. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço. Encerramos aqui a transmissão ao vivo da apresentação do Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. Logo mais, você vai acompanhar o jornal Câmara Notícia. Fique com a gente, acompanhe a nossa programação. TV Câmara, Campinas. Quem doa medula óssea corre o risco de ficar paralítico? Igor, existem ainda muitos mitos relacionados à doação de sangue e existem muitos mitos também relacionados ao transplante de medula. E um desses mitos é esse. A gente aqui no Hemocentro, a gente costuma ouvir muitas pessoas falarem: vou ficar paraplégico, tetraplégico, ou então, eu vou morrer para ajudar a salvar a vida de alguém. Não, pessoal, o transplante de medula é um procedimento simples e seguro. A
diferença existe uma diferença crucial entre medula espinhal e medula óssea. A medula óssea é um tecido encontrado dentro de alguns ossos do nosso organismo, considerados chatos, entre aspas, e que a gente encontra em maior quantidade, maior volume no osso da bacia. São as células progenitoras, ou seja, são as células iniciais do sangue.